E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como operar o gráfico, você aprende como entender o movimento do gráfico, para saber se você faz uma compra, para saber se você faz uma venda, para saber se você entra valorizado ou desvalorizado no ativo, procurando sempre o quê? Entender o movimento do gráfico. Como essa região aqui, ó, essa região é uma regiãozinha de compra, eu estou trabalhando dentro de uma bandeira. Essa bandeira é uma figura gráfica, muitos operam a bandeira tanto em índice como em Forex, gostam desse movimento de bandeira. É um movimento muito legal, não deixa de ser um trabalho de canal na diagonal. Tecnicamente, quem sabe trabalhar essas figuras gráficas entende muito bem o movimento do gráfico. E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente continuei o movimento dentro dessa bandeira. Agora é o seguinte, todas as vezes que você vai fazer uma operação, você tem que entender todo o contexto gráfico. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso entender o contexto gráfico, como é que o preço está trabalhando na região, como é que essa região está trabalhando, como eu consigo enxergar de uma forma mais clara a movimentação para fazer a minha entrada. Então tá lá, ó, entradinha perfeita. Fechou o trade. Olha o que eu fiz aqui, ó, simples, vou mostrar para você. Eu preciso olhar no gráfico as principais regiões de oferta e demanda. Então aqui eu tenho uma região de oferta, aqui eu tenho uma região de demanda, ó. Lembrando que eu falei para você que o gráfico está trabalhando em uma bandeira. Olha a bandeira aqui, ó. Se o gráfico está trabalhando numa bandeira, se ele está vindo buscar oferta, se ele está vindo buscar região de demanda, a partir do momento que eu entendo qual é o melhor, qual é a principal região dessa oferta e qual é a principal região da demanda, eu começo a entender o que o gráfico está fazendo, eu começo a analisar todo o contexto de movimentação, aguardo entender como é que está funcionando o fluxo do movimento nessa questão gráfica para aplicar, por exemplo, um padrão de vela. No caso aqui, o padrão que eu busco ou busquei aqui nessa região é simplesmente ver força no movimento para ele continuar fazendo o movimento que ele estava me mostrando, que é justamente esse movimento de canal dentro de uma bandeira. Então, tecnicamente, essa bandeira, quando ela aparece, se ela veio num movimento de alta, ela depois busca romper para continuar o movimento. Tecnicamente é isso. Significa que vai acontecer? Não, não significa que vai acontecer. Nós temos que fazer uma análise e ver a proposta do gráfico. Dentro dessa proposta, tecnicamente, que a gente sabe identificar as principais regiões de oferta e demanda, a gente começa a rastrear o preço dentro dessa movimentação, para saber como operar o suporte e resistência, ou seja, para saber como operar oferta e demanda, como aplicar um padrão de entrada, como aplicar um padrão de vela, para interpretar o gráfico, saber ler o gráfico nesse suporte e resistência que eu chamo de suporte e resistência avançado. Por quê? Porque olha esse suporte e resistência, ele trabalha de diagonal, ele trabalha na forma diagonal, então é necessário você ter conhecimento técnico, entender o movimento para fazer a sua entrada. Ó, o preço ainda não continuou o movimento, ainda está trabalhando dentro dessa figura gráfica. E eu deixo para você que é novo aqui, eu deixo esse book, ó, inteiramente grátis para você aprender mais sobre análise gráfica. Para você não ficar perdido na hora de fazer suas entradas, eu deixo aqui, são 36 páginas com 16 padrões que eu utilizo todos os dias. Então você pode entrar aí no meu canal do Telegram, que está aí no banner do canal, o endereço, ou no link da descrição. Você vai entrar aqui no meu canal do Telegram, vai em mensagem fixada, vai clicar e vai abrir dois links para download. Abrir os links, é só você fazer o download e adquirir aí de forma gratuita o seu e-book para estudar. O que você vai encontrar aqui? Resultados de alunos, ó. Bom dia, mestre Cadu, tudo bem? Segue os estudos, ótima semana. Esse aqui é o Sandro mandando os seus resultados, batendo meta nos seus estudos. Esse aqui é o Cássio, ó. Novamente, tudo bem? Novamente, cada vez que eu reviso o treinamento, os resultados vêm com tranquilidade. Olha o Cássio falando da importância do conhecimento e sempre está fazendo a manutenção.
Continuo com disciplina e estou fechando o mês positivaço. Obrigado, professor, pelos seus ensinamentos, pela paciência com os nossos alunos no Tira Dúvidas. Olha que interessante que o Cássio diz, ó. Ele revisa o treinamento e significa conhecimento. Ele continua com disciplina, isso aqui significa mentalidade e maturidade. E obrigado pela paciência também com Tira Dúvidas. E isso aqui é o suporte que o professor Cadu aqui dá para quem está no treinamento. Quando você tem uma dúvida, você não entende algo, você faz uma operação, não entendeu o porquê do loss, eu estou aqui para te ajudar a entender e a sanar suas dúvidas em relação a isso, para você realmente aprender como funciona, tá bom? Para quem está no treinamento, o acesso é vitalício, é para a vida toda e o Tira Dúvidas é diretamente comigo. Esse aqui é o José, ó. Depois você vai entrar aí, entra aí na página do Telegram, fugiu o nome aqui, você vai ver aqui os resultados do José. O José conheceu o mercado faz 2 meses, ó, ele fez 17-1 e ele escreve ainda assim, ó, parece mentira. Isso aqui só foi hoje. O que o senhor passa é surreal no treinamento, gratidão. E ele ainda diz aqui que já indicou para mais 2 colegas que querem aprender. Ou seja, o conhecimento liberta, gente. Depois você vê os resultados do José aqui. Veja como é possível você aprender, como é possível você ter o resultado, só você querer. Aqui também ó, eu posto as aulas do YouTube para você seguir. Esse aqui é o Geilson, $47. Do dia 18 ao 26 eu fui para 1.000 e poucos reais. Opa, abriu a tela aqui, peraí, deixa eu fechar. Então você vê os alunos aqui voando, ó, Rivanildo, ó, batendo um 3-0, tranquilo, meta. O Rodrigo aqui, ó, 2-0 também, batendo meta. Olha só, olha o que ele escreve aqui, ó, oportunidades de agora, regiões em contexto. É o que eu tô falando hoje aqui na aula para vocês, regiões em contexto. Então, acessa aí, faça o seu download e vai estudar, baixe esse book. Tem alguma dúvida? Pode mandar um direct para mim no meu Instagram, ó. Só me seguir aí, meu Instagram é Cadu Rinaldi, é o único perfil que eu tenho do Instagram. Você pode mandar uma mensagem para mim, lembrando que aqui no link da descrição tem a página de aquisição, tem meu WhatsApp, tem meu Telegram, caso você queira entrar em contato. Também lembrando que está com 60% de desconto o treinamento, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde você tem diversas formas de adquirir. Se nenhuma daquelas formas lá se enquadra ao seu perfil, entre em contato comigo, tá? Para a gente conversar. Será muito bem-vindo, onde, como eu sempre digo, o seu acesso para a vida toda e o suporte diretamente comigo. Voltando ali ao assunto, que até o Rodrigo comentou ali, regiões em contexto, o que eu estou querendo mostrar para você como eu fiz essa entrada? Existe uma forma de você identificar as melhores regiões de oferta e demanda para você operar no gráfico. Quando você identifica essas melhores regiões de oferta e demanda, você vai entender um contexto gráfico ou vai encaixar o gráfico em um contexto para você fazer suas entradas com mais tranquilidade, com sabedoria, com conhecimento. Vamos abrir um outro ativo aqui para você analisar comigo? Ó, fizemos em Euro GBP, vamos aqui para outro ativo, vamos ver. Ó, Euro GBP, Euro USD é o próximo aqui, vamos ver o que nós temos aqui em Euro USD. Ó, o Euro USD, ele está fazendo um movimento aqui, eu ia entrar, é que ele está bem próximo aqui já, eu ia fazer a continuação dessa tendência. Essa tendência aqui é uma tendência que pode buscar regiões, existem regiões claras aqui, que são regiões de correção. Então existe essa região de correção, essa região de correção e essa região de correção. Agora eu preciso entender dentro do gráfico, se dentro dessas regiões de correção existe alguma que é principal, ou que eu posso utilizar dizendo assim, olha, essa região aqui demonstra que pode corrigir o preço, que pode segurar o preço. Então, nessas regiões, eu tenho o quê? O entendimento lógico da movimentação, se eu posso ou não fazer uma entrada de correção ali. Ele chegou muito rápido na região, vou aguardar um pouquinho, ó. Tá vendo a volatilidade do preço? Muita volatilidade,
muita volatilidade, o preço ele está indeciso. Ali é uma região de correção, lembra que eu falei para você sobre essa região de correção aqui? Então eu fiquei entre essa região e essa região. Eu precisaria entender o fechamento do preço aqui. Ele fechou ali, tranquilo, entendi, só que ainda o preço está com muita volatilidade. Ó, agora ele está subindo, fazendo movimentação de correção mais profunda, buscando força de continuidade de alta. Muita volatilidade no ativo agora, EURUSD. Qual é o problema da volatilidade? Quando a gente vê regiões assim, as principais regiões, identifica essas principais regiões, a volatilidade pode fazer o preço seguir movimento e ao mesmo tempo não. Como agora, ó, vou fazer uma entrada seguindo o movimento até essa região aqui. Essa é a primeira região que o gráfico pode parar no movimento. Cadu, e se ele não fizer o movimento até aquela região? Eu vou entender o que ele está querendo fazer. Porém, pela estrutura que o gráfico me mostra, ele pode fazer uma pequena correção até essa região aqui. Ó. Vou até traçar uma linha para você ver essa região aqui. O que acontece com a volatilidade? O problema da volatilidade é ele chegar com muita força nessa região, chegar no preço que ele quer, chegar na região que ele quer e depois retornar. Então a volatilidade acontece isso, ela faz isso com a gente. Pode me tirar do trade por causa disso. Agora ali, qual é a estrutura que eu estou vendo do gráfico ali? Eu estou vendo que o gráfico está num canal de baixa, um micro canal de baixa, porém ele está dentro de um outro canal. Ó, tomei o loss, deixa eu entender aqui, ó. Ele está indo buscar novamente lá em cima, tá vendo? Ó, tomei o loss, ó, olha lá, olha o que ele fez. Olha aqui o que ele fez, ó, o loss que eu tomei. Fez um doji, aí ele está indo lá buscar a região. Por isso que eu falei para você que essa região aqui é uma região que demonstra a possibilidade de correção. Eu tentei seguir o movimento, tentei não, eu fui para seguir. Acabei tomando um loss, olha só como é que foi esse loss, ó. Olha só, o fechamento. Ele abriu e fechou na mesma região praticamente. Um pip de diferença e acabei tomando esse loss. Agora, como ele foi lá buscar mais acima, agora ele está, olha a volatilidade, o movimento volátil que ele está fazendo. Isso pode acarretar o quê? Justamente nessa... quando o preço chega na região e retorna muito rapidamente. Agora, ele não fez o movimento de continuidade, porém, eu estava explicando isso para você. Ele está num micro canal de baixa, dentro de um grande canal. Qual grande canal? Vou mostrar aqui em linha amarela para você, para ficar mais claro para você. Então, além daquela micro região, ele está num grande canal. Se eu amplio a região, então por que eu segui a tendência subindo com ela? Dá uma olhada nesse canal. Vou fazer as marcações de 100% e 50% para você que é do treinamento, ou você que me segue aqui no YouTube já vai entender o que eu estou fazendo. Aqui é o motivo de eu ter seguido o movimento naquela subida ali. Ah, e o que me tirou do trade naquela subida? O que fez eu tomar aquele loss? Foi a bendita volatilidade, tá? Agora ele chegou lá, ó, pronto, fez a correção, maravilha. Por quê? Eu entendo e identifico que aqui é a principal região que ele pode corrigir. Que aqui é uma principal região que ele pode corrigir. Que aqui é a principal região de oferta, aqui principal região de demanda, região de demanda aqui no caso, né, região de demanda, região de oferta e região de oferta. Porém, o que acontece? Eu preciso que o gráfico me demonstre padrões nessas regiões, porque se não tiver um padrão de entrada nessas regiões, ou ele não me mostrar o porquê que ele está fazendo um movimento claro nessa região, não tem entrada. Entendeu? Agora, olha por que eu fiz a subida ali naquele movimento. Por que eu continuei o movimento ali? Aí a gente tem que entender o gráfico de uma forma lógica. Se o gráfico está trabalhando naquele canal, nesse micro canal, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a máxima da região, sendo que tem espaço. Eu entrei, né, depois desse padrão aqui de engolfo, ó, entrei de forma correta? Entrei. O
que acontece? Fez um doji. Como é que eu ia esperar que ele fosse fazer um doji aqui? Ele nem foi buscar essa região, ó, e nem foi buscar outra região. Ou seja, ele fez um movimento ali sem lógica, não continuou a movimentação. Se eu tivesse feito uma entrada um pouquinho abaixo, talvez eu teria tido uma entrada positiva. Mas quando ele foi buscar acima, ó, ele rompe essa região. Quando ele chega e trava aqui novamente, aí eu entendo que ele vai continuar a fazer o micro canal de baixa, a micro tendência de baixa dentro dessa região ampla de canal. E aí o que eu faço? Faço a entrada já seguindo esse movimento com duas taxas para corrigir aquela entrada. Então eu faço aqui praticamente um 2-1 e mais essa entrada aqui que foi a primeira em euro GBP, praticamente um 3-1. Percebeu? Então eu posso identificar no gráfico as melhores regiões de oferta e demanda para operar em opções binárias. Então aprenda como identificar as melhores regiões em oferta e demanda para operar opções binárias. Mas com isso você tem que entender todo um contexto gráfico. E é isso que a análise gráfica nos ensina. Entender os contextos gráficos. Ó, vamos para um outro ativo aqui, Euro JPY. Vamos ver se tem mais uma oportunidade. Ó, preço chegando em região. Ó, preço chegando em região, preço fazendo movimentação em região, entendendo movimentação gráfica, entendendo o gráfico como ele está trabalhando, eu posso compreender o movimento na região para fazer a minha entrada. Então é uma série de fatores de eu identificar o melhor ponto de entrada em oferta e demanda para aplicar meu padrão de entrada. Então nessa região aqui, eu estou fazendo uma entrada numa região de demanda. Por que que essa região de demanda é uma boa região, Cadu? Porque o preço veio na máxima nessa região aqui, ó, e depois ele não teve força para romper essa região. Ele chegou uma vez, chegou duas vezes, chegou três vezes. Aqui é o quarto movimento que ele faz para tentar romper essa região. Inclusive aqui, ó, ele chegou com um pavio na região e já subiu, trabalhando um canal abaixo e um canal acima. Vou mostrar para você aqui, ó, quando a gente divide os canais, por isso que eu falo para vocês sempre para fazer as marcações de forma correta. Olha que coisa linda quando a gente divide os canais. Você vai entender o que eu estou falando. Ó, olha que coisa linda. Então eu já tenho aqui nessas marcações, quem é aluno sabe, tá lá, ó, entrada perfeita. Eu já tenho aqui, ó, nessa divisão de canais de 100 e 50%, eu tenho aqui, ó, meu principal suporte, principal região de oferta, aliás, de demanda. Eu tenho aqui minha principal resistência, principal região de oferta. E eu tenho também as regiões de 50%. Depois que eu entendi a região, se eu entendi qual é o contexto do gráfico, se eu estou vendo como que a tendência está trabalhando, eu vou ter que fazer o quê? Fazer um padrão de vela, um padrão de entrada, para que haja um padrão de reversão naquela região, e aí eu posso então aplicar aquilo que eu aprendi a interpretar no gráfico. Por isso que você tem que aprender como interpretar o gráfico, como ler o gráfico. Aprendi a fazer a leitura de gráfico, fiz a leitura de gráfico na região de oferta e demanda, eu sei se eu posso comprar ou posso vender. Repare que eu não preciso esperar o preço fechar exatamente na principal região, sendo que da principal região para as outras regiões eu tenho sub-regiões dentro do canal. O canal aqui ó, é uma espécie de várias regiões, por isso que eu tenho que saber fazer a leitura do gráfico de forma correta. Enquadrar a movimentação, enquadrar a estrutura que está acontecendo ali dentro, enquadrar o padrão de vela. Por isso que eu tenho que fazer a leitura de gráfico. Por isso que eu tenho que interpretar o gráfico, por isso que eu tenho que ler o gráfico, para identificar a melhor região de oferta e resistência. A melhor região de oferta e resistência para aplicar um padrão de reversão. A partir do momento que eu indico como identificar a melhor região de oferta e demanda para aplicar um padrão de reversão em opções binárias, eu começo a entender um pouco da lógica do movimento. Porque eu só vou fazer uma entrada se tiver lógica, eu só vou fazer uma entrada se tiver razão. E aqui eu aplico, ó, tanto é que o preço continua subindo, o preço continua fazendo movimento. Você viu que eu precisei de 3 linhas, apenas de 3 linhas para fazer essa entrada? Tranquilo, né? Simples, objetivo,
Aqui, ó, essa entrada como eu fiz aqui na região de suporte, também conhecido como região de demanda. Uma outra entrada que eu fiz aqui na região de resistência, também conhecido como região de oferta, para venda nessa região. Depois daquele loss, né? Eita, loss, um loss, ó, nesse doji, que na verdade continua o movimento. Eu tomo um loss desse, eu fico cabreiro, né? Porque é algo que foge a estruturação e conhecimento que a gente aplica. Olha, aconteceu de novo aqui, ó. Mas aqui ainda tem o porquê, né? Tem essa trava aqui nessa região. Agora aqui não tem o porquê. Ah, Cadu, foi por causa desse pavio aqui? Talvez, né? Pode ter sido por causa desse pavio, mas ele não era um pavio para segurar o preço. Mas tá bom, tá lá. Por enquanto 3-1, mais uma em euro GBP, 4-1, altamente lucrativo. Um dia maravilhoso hoje de trade. Essa é a última semana do mês, né? Nós estamos aí na última semana do mês. O que você tem que tomar cuidado com a última semana do mês também, quando você vai identificar regiões? Olha, você reparou o gráfico, como ele está assim, ó, com pavio aqui, pavio, tá vendo? Então essas regiões, gente, tem hora que o gráfico vai trabalhar no fechamento do corpo, tem hora que ele vai trabalhar no pavio. Então tem que tomar muito cuidado nessa semana, última semana, que é justamente falta liquidez, falta isso no mercado. Então o gráfico ele pode não chegar a fazer as regiões tão definidas como aqui, ó. Por que deu esse doji aqui? A única explicação é que tem este pavio aqui, mas esse pavio não tem um poder para segurar na região. Porque, ó, olha aqui, ó, ele está fechando corpo com corpo aqui, fechou corpo com corpo aqui. Tá vendo como ele fechou corpo com corpo? Ó, fechou corpo com corpo. Aqui, essa região, qual era o objetivo? De no máximo ele vir buscar aqui, foi como ele fez, ó, por causa dessa região. Por isso que eu segui movimento com ele. Ah, Cadu, mas você está contra a tendência de baixa, micro tendência de baixa. Tá, só que eu estou a favor da macro de alta, que você talvez não reparou. Bom, tem força, tem volume. Aí você fala assim, qual a explicação? Não tem explicação pelo doji aqui. É o mercado que fez esse movimento, com certeza por causa desse pavio. Então, é o que eu quero dizer. Quando não tem liquidez e os gráficos apresentam pavio dessa forma, toma cuidado, tá? Nessa última semana, nesses últimos dias, toma cuidado. Procure gráficos que tenham movimentações claras, que você consegue ver o contexto claro, e fuja de regiões que tem esse pavio. Por exemplo, como aqui. Eu entrei aqui, ó, eu entrei no fechamento dessa região. Por que eu entrei exatamente no fechamento dessa região no corpo? Ó, dá uma olhada. Corpo, fechamento corpo com corpo, fechamento corpo com corpo. Olha o que aconteceu, fechou corpo com corpo. Dentro de um contexto gráfico, de uma estrutura que ele está fazendo, de uma movimentação lógica, quando eu identifiquei aqui a melhor região de oferta e demanda para fazer o meu padrão de reversão ou para fazer o meu padrão de entrada, sabendo, claro, fazendo a leitura de gráfico, soube interpretar o gráfico, soube ler o gráfico, eu vou fazer a minha entrada. Eu vou aplicar ali o meu padrão de entrada, seja com padrão de vela ou não. Então, preste atenção nesses dias, identifique a melhor região, saiba como identificar a melhor região de oferta e demanda para aplicar o seu padrão de reversão. Você vai ver que a sua assertividade vai melhorar muito. Tenha muita paciência, tenha muita disciplina, como o aluno falou logo no início, porque essa semana, como é fechamento de mês, gente, tem muita gente que já começa a sair das posições do Forex. E o gráfico, ó, olha quanto pavio, tá vendo? Então você tem que tomar cuidado nessas regiões. Identifique os melhores pontos, aguarde o contexto trabalhar dentro da região, aguarde um padrão de entrada, um padrão de reversão, que aí sim você vai fazer as suas operações com muito mais segurança, muito mais confiança e muito mais certeza. Se você quiser ser como os alunos que você viu ali no início, vem para o treinamento, aproveite essa super promoção, né? Você tem acesso para a vida toda, você tem o meu suporte direto comigo, onde eu posso ajudar você a crescer nesse mercado e aprender de forma correta. Eu tenho aqui no YouTube aulas todos os dias de forma gratuita, onde eu deixo aqui super dicas para você aprender e se desenvolver nesse mercado e saber fazer entradas certeiras, positivaças
perfeitas como essa para você parar de ficar entregando dinheiro para a corretora, parar de ficar quebrando capital e aprender de uma vez por todas que o gráfico é um método de aplicação técnica onde você tem que usar uma lógica, uma razão dentro dos estudos da análise gráfica para você operar. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!